Esta é uma tradução livre e independente, feita pelo canal O Espírito e a Noiva Dizem Vem, e dublada pelo canal Só Pregações Dubladas. A Luz da Eternidade, a vida de Leonard Ravenhill, por Mark Townsend. Capítulo 1. O Nascimento de um Profeta. Leeds, na Inglaterra, é uma das cidades com o maior crescimento nas Ilhas Britânicas, um centro urbano com mais de 700 mil pessoas, com uma população de 2 a 3 milhões de pessoas na grande região de Leeds, localizada na costa leste de Yorkshire, aproximadamente 3 horas ao norte de Londres. É o segundo maior distrito metropolitano na Grã-Bretanha. A história de Leeds data do século V. Durante o século XII, esta pequena vila não era nada mais do que um centro de mercadorias agrícolas. Ela então evoluiu de uma pequena vila com mercados próximos ao rio Erie no século XVI, para um grande centro de fabricação com quase a metade da exportação da Inglaterra passando pelo local. Foi no começo dos tenros anos do século XX que um recém-novo casal em Leeds começou sua vida juntos. Walter Ravenhill trouxe sua nova esposa Lucy para sua casa de 2 andares na rua Barry, em Hanselett, Leeds. Eram tempos difíceis. Os salários estavam em baixa e o trabalho era difícil e escasso. Mas Walter encontrou o trabalho em uma pequena empresa de aço, e os Ravenhill estavam prontos para o desafio que todos os recém-casados possuem no início de sua jornada juntos. Alguém, ao tentar traçar a história de vida da família dos Ravenhill, acredita que Walter nasceu em um condado pequeno de Oakham. Mas o censo de 1911 da cidade de Leeds revela que ele nasceu na verdade em 1877 em Chelsea, próximo a Londres. Lucy, 3 anos mais velha que Walter, nasceu em Southburn, Yorkshire, em 1874. Sua família conheceu a Walter quando ele viajava em retorno ao sul da Inglaterra, vindo da Escócia. Ele tinha perdido seu emprego com a companhia de Duke English, devido possivelmente a problemas de bebida. Ao chegar de trem a Leeds, Walter terminou providencialmente trabalhando na casa de sua futura sogra. Enquanto morava lá, ele conheceu Lucy e os dois se apaixonaram. Ao pedir mais tarde Lucy em casamento, a mãe de Lucy fora contra o relacionamento, mas Lucy disse que sentia que o Senhor a havia mostrado que ele se converteria. Embora parecendo imprudente a escolha naquele tempo, eles, pela mão da providência, conseguiram ficar juntos. A história de sua família indica que eles se casaram provavelmente em 1902, quando Walter tinha 25 e Lucy 28 anos de idade. Depois de 2 anos de casamento, a filha deles, Anne, nasceu. Os registros do nascimento dos Leeds revelam que houve eventualmente 3 crianças que nasceram de Walter e Lucy, mas a terceira criança morreu ao nascer ou um pouco depois. Foi durante outro período de gravidez, 3 anos mais tarde, em 1907, que Lucy cantou e orou pelo menino que tinha em seu ventre. Sua mãe, também chamada de Anne, orou também por este mesmo bebê que estava para nascer. Em 18 de junho de 1907, uma parteira deixou Leonard em casa, o banhou e o vestiu, e então quietamente deixou a sala com a mãe e seu filho juntos. A mãe de Len lhe disse 20 anos mais tarde que depois de a parteira ter deixado a sala, ela colocou suas mãos sobre Leonard e orou: Senhor, faça desse garoto um pregador ou não deixe-o viver. Ela então se vestiu e foi para a reunião semanal de oração, levando o bebê Leonard com ela. Leonard então participou de sua primeira reunião de oração quando tinha apenas 2 horas de vida. Foi nesse tipo de atmosfera que Leonard Ravenhill nasceu. A vida de Deus de uma mãe e uma avó. A casa de Ravenhill naquele tempo era uma mistura religiosa de luz e trevas. Lucy era a única cristã na casa, enquanto Walter era um católico não convertido. Ela era uma devota cristã e uma mulher de oração. Embora Walter não fosse à igreja, Lucy era forte o suficiente para não desistir de sua fé. Sua mãe, Anne, era um grande exemplo de vida com Deus e de encorajamento para ela. Suas vidas proveram a Leonard as primeiras e tenras impressões da realidade de Deus. Começando em seus primeiros anos, Lucy frequentemente o levava para a casa de sua avó, em um chalé no campo. Durante tempos particulares de oração, Anne colocava seu avental sobre sua cabeça e cantava:
Tire do seu tempo para ser santo. Fale frequentemente com o teu Senhor. Gaste seu tempo em secreto com Jesus, sozinho. Conforme crescia, Leonard ficava intrigado pelo comportamento de sua avó. A cada dia possível, ele descia a rua para seu chalé. Lá, ele era exposto à sua fé e a ouvia cantar os grandes hinos metodistas. Ele, então, posteriormente, percebeu que havia quase memorizado todos os hinos do livro metodista. Citação. Eu costumava estar com minha avó Anne, que sentava próximo ao canto da casa ou perto da chaminé. Ela geralmente se balançava em sua cadeira cantando Tire tempo para ser santo, Take time to be holy, ou Confie e obedeça, Trust and obey. Eu ia para o fundo da casa e ficava ouvindo-a cantar. Ela tinha aqueles enormes aventais coloridos e colocava sobre sua cabeça e se desligava de tudo. Ela se sentava naquela cadeira e cantava por horas. A influência de minha avó afetou minha mãe e a influência de minha mãe veio até mim. Foi este clima espiritual que levou Leonard a ter a sua primeira consciência sobre Deus. Ele sentiu o que denominava atmosfera santa. Sobre sua mãe, ele disse isso. Citação. Você sabe o que minha mãe fez quando eu estava em seu ventre? Ela cantava. Ela cantava de alegria porque eu estava para nascer. Ela tinha uma linda voz e, como ela tinha o costume de cantar. Eu amava ouvi-la cantar. O resultado foi que eu amava cantar também. Por 3 dos anos que eu viajei com meu time evangelístico, eu nunca preguei de primeira. Eu apenas cantava, cantava e cantava. Eu amava cantar. Meu pai era um pregador de causar tragédias no inferno, embora não tivesse ordem de qualquer igreja para tal. Agradeço a Deus por meu pai, mas a vida de minha mãe influenciou mais a mim do que meu pai, pois minha mãe passava mais do seu tempo comigo do que meu pai. A conversão de Walter. A segunda maior influência espiritual na vida de Leonard foi a conversão de seu pai na idade de 35 anos, quando Leonard tinha 5 anos. Os pais de Walter eram de Oakham, próximo a Leicester, metade do caminho entre Leeds e Londres. O casal gerenciava uma taverna de 200 anos de idade no centro da cidade e uma estrebaria para caçadores de cavalo. A vida da taverna tinha uma influência corrupta na vida de Walter. Ele se tornou um sujeito ébrio na idade de 14 anos e era controlado pela bebida na idade de 24 anos. Sua vida era então dominada fortemente pelo hábito de fumar e pela bebida. Um de seus maiores prêmios era um grande cachimbo feito à mão, o qual ele tinha por volta dos 5 anos de Leonard. Uma manhã, Lee notou que todos os cachimbos de seu pai haviam sido jogados fora. Ele correu para sua mãe, dizendo que alguém havia roubado os cachimbos. Respondeu a sua mãe: Não, querido. Papai tomou todos os seus cachimbos e os entregou para o Senhor na última noite. Walter havia maravilhosamente se convertido a Cristo. A providência de Deus levou a sua salvação a ocorrer em 1912, quando um pastor galês pediu a David Matthews para vir a Leeds. Matthews se tornou bem conhecido mais tarde por seu livro Eu Vi o Avivamento Galês, que traz em primeira mão o avivamento galês dos anos de 1905 a 1906. Matthew tinha sido um dos pregadores durante o avivamento, o qual esteve sob a liderança do jovem Evan Roberts. Matthew pegou o trem de Gales para Leeds em uma tarde de sábado. Quando ele chegou na estação de trem, ele olhou em volta da praça e viu uma grande construção, uma das mais prestigiosas igrejas da região. Não sabendo se ele iria encontrar alguém lá, ele caminhou até a igreja e foi recebido por um jovem homem. Este jovem escutou a Matthew, conforme o disse a respeito do avivamento galês, e respondeu: Temos ouvido sobre o avivamento, e é algo maravilhoso. Por meio de circunstâncias desconhecidas, o tão conhecido Matthews foi convidado para pregar na igreja no domingo. Sua pregação transbordava paixão e energia. No fim do culto, os líderes o pediram para sair, em função de fazerem parte de uma igreja unitária. Matthew poderia ter ido a 10 diferentes lugares, mas providencialmente ele foi para The Burks Road. Lá, ele viu a Igreja Metodista Unida, onde ele acabou pregando por um período. Walter tinha finalmente atendido a Lucy para ir à igreja e ouvir Matthews pregar, e se converteu a Cristo. Walter foi então para casa, jogou fora todos os seus charutos na lareira e parou juntamente de beber. Para ele, foi um arrependimento radical de tudo que ele sabia que era pecaminoso. Walter Ravenhill era um homem mudado.
As coisas velhas haviam passado e tudo havia se tornado novo. Leonard agora possuía um pai e mãe de Deus, que profundamente o influenciaram para o bem eterno. Ele refletiu sobre a mudança que ocorreu em sua casa. Citação de Ravenhill. Minha mãe viu uma transformação total em meu pai. Tudo havia mudado em minha casa. Eu tinha então um pai e mãe de Deus. Não há maneira de expressar exatamente a influência que uma mãe cantante e um pai de oração tiveram em minha vida caseira. Meu pai teve uma transformação radical. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso foi verdade para meu pai. Ele tinha um novo vocabulário e novos interesses. Ele era um grande cara, mas ainda tão gentil como também o fora sua transformação. Ele não dava mais bola para esportes e não tinha mais desejos por seus hábitos antigos como a bebida e o charuto, ou qualquer outra coisa de sua antiga vida. Agora, Cristo era sua vida. A família de Ravenhill visitava a igreja de New Connection em Leeds. Um dia Lucy disse: Lenny, deixe seus sapatos polidos e use suas melhores roupas. Vamos à igreja à noite. Mas mamãe, não é domingo, hoje é segunda. Bem, alguém que seu pai gosta bastante irá pregar na igreja hoje à noite. David Matthews. Conforme eles entraram no santuário, Matthews estava no púlpito cantando: ferido por mim, lá na cruz ele foi ferido por mim. Matthews terminou o hino balançando sua mão para os céus cantando: um dia para a terra ele está voltando para mim. Se foram minhas transgressões e agora eu sou livre, tudo porque Jesus foi ferido por mim. Walter Ravenhill se tornou um ótimo amigo de Matthews. Cedo, a atmosfera social e espiritual de casa havia maravilhosamente mudado. Eles mantiveram o dia santo do Senhor e iam à igreja 3 vezes ao domingo. Era uma alegria, não um desperdício. Leonard foi transfixado pela pregação e canções. Ele nunca havia visto ninguém ministrando a palavra de Deus com o poder do Espírito. A fragrância de tais primeiras experiências permaneceu com ele permanentemente. Leonard tinha memórias tenras do compromisso consistente que a sua família tinha com os outros crentes. Estar com a igreja nas reuniões não era algo opcional para eles. A família também usava do tempo das férias para ir em conferências cristãs. Ouvir boas pregações se tornou uma prioridade da família. Leonard frequentemente refletiu sobre suas memórias da vida de casa. Citação: eu lembro de uma noite em que tinha estado em uma loja de peixes e de batatas no topo de nossa rua. Eles sempre abriam a noite com as sobras da noite anterior. Eles haviam jogado essas comidas em óleo fervente e você conseguia um peixe por apenas 1 centavo. Se minha mãe se sentisse bem, ela me daria até mesmo um meio peixe. Às vezes, ela era generosa e me dava um peixe inteiro. Houve boas influências nos primeiros anos da vida de Leonard, particularmente durante seus anos escolares nas escolas inglesas. Ele frequentou a escola de Cross Flats Council em Leeds até os seus 13 anos. A frequência da escola era algo compulsório desde os 5 anos de idade na Inglaterra naquele tempo. A importância e o poder das escrituras foram ingeridas em sua tenra vida, não apenas em casa e na igreja, mas na escola também. A primeira coisa que foi ensinada nas escolas foram os 10 mandamentos. No final de cada semana, o professor requisitava por trabalhos de memorização da Bíblia. Lembrem-se que na segunda-feira eu quero que vocês recitem metade do Salmo 8 ou Salmo 23. Com relação à influência de seus pais, avó e a pregação de David Matthews, Leonard disse o seguinte, citação: era como colocar um tijolo, e depois outro, e então outro. Eu estava aprendendo primeiramente sobre Deus, a partir da minha mãe e avó, sentindo a presença de Deus enquanto escutava-as orar e cantar. O que foi algo fora desse mundo. Então, os charutos do meu pai se desfizeram e a mudança em sua vida foi evidente. E então eu tinha essa confrontação com a presença de Deus na pregação de Matthews. Conforme Leonard via a respeito da realidade do cristianismo, algumas vezes ele se sentiu resistente por causa da santidade de Deus. Citação: eu temia ir às reuniões com meu pai quando era jovem. Um velho homem de Deus costumava orar: vem, Senhor, e caminhe em nosso meio. Eu pensava: eu espero que ele não o faça, porque eu estava com medo da morte quando ele viesse. Se Leonard via a santidade em sua mãe e avó,
Ele também a observava no estilo de vida diário de seu pai. Com 7 anos, Leonard disse a seu pai: "Papai, me leve para o exército", referindo-se às reuniões do Exército da Salvação, junto com os trabalhadores desse exército. Os metodistas, batistas, pentecostais e outros grupos também davam seus testemunhos nas ruas. Por causa de tais tempos, Len lembrou-se da perspectiva eterna de seu pai e da paixão pelas coisas de Cristo. Citação: "Em seus primeiros dias, meu pai transmutava entre duques, senhores e senhoras. Eu me lembro de discutir isso uma vez no jantar, no castelo onde ele vivia. O rei costumava vir em diferentes tempos. Meu pai dizia: 'Eu sou feliz por não ter nascido em tão alta sociedade.' Quando alguém perguntava o porquê, ele dizia: 'Porque durante todos os anos em que estive lá, nunca ouvi falar sobre o evangelho. Eles vivem naquele reino artificial de podemos tudo. Era tudo um show e estilo. Nosso terreno é maior do que o seu. Nosso castelo e estado são maiores do que os seus. E eles nunca colocavam nada em relação ao evangelho na mesa com suas famílias. Sou feliz por meu pai ter saído desta. Ele foi o primeiro a me desafiar sobre a vida cristã. Nunca houve revistas de esporte em nossa casa. Toda a literatura em nossa casa era espiritual. Eu sempre estava lendo algo sobre algum missionário em uma terra muito distante. Eu li sobre alguém no Japão com a missão de resgate do Japão e sobre algumas pessoas no Congo. Todos os livros em nossas estantes tinham assuntos espirituais, porque papai os deixava para nós. Ele não apenas nos dizia a verdade, mas também a vivia. Ele colocava um casaco de trapos nos sábados à noite para ir à taverna, esperando algum homem sair cambaleando da taverna, segurar em seu braço e o levar para os portões da igreja, de maneira a compartilhar do amor de Cristo. Não tínhamos nenhum automóvel, mas papai ia de novo, e eu dizia: "Onde foi papai?" "Ah, ele conhecia um homem na última noite e o está ajudando." Então ele trazia este homem em maltrapilho, sujo e sem reputação. Meu pai ia vê-lo na próxima semana e iria continuar a visitá-lo durante as noites de sábado. Depois de 2 semanas, aquele mesmo homem apareceria com uma nova roupa, um terno novo e uma camisa nova, e eu diria: "Bem, quem é esse homem com quem você caminhava na última noite, pai?" "Ah, é o homem com quem andava na semana passada." "Não, mas você estava agora com um homem legal, não aquele maltrapilho, sujo e fedido da última semana." Mas este é o mesmo homem. Percebe? Isso é o que Jesus faz quando o homem vem à vida. Conforme Walter levava Leonard para ouvir os pregadores e missionários, as experiências foram significativas para moldar a vida de Leonard. Citação: "Papai me levou para ouvir C.T. Studd, considerado por muitos naquela época o maior jogador de cricket da Inglaterra durante seus dias na universidade. Anos depois, eu frequentemente pregava em um culto em um campo das Forças Aéreas da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, e a certa distância havia um grande castelo, um lugar bonito com uma pista de corrida no lado externo. Era a casa onde Studd foi educado, a casa ancestral de seu pai. Meu pai era um grande admirador de C.T. Studd. Uma revista de missões vinha todo mês em nossa casa, e eu costumava lê-la. Eles nunca falhavam em colocar as famosas palavras de Studd: "Se Jesus é Deus e morreu por mim, então não há maior sacrifício que eu possa fazer por ele." Studd entregou completamente sua vida ao Senhor Jesus e foi ter 3 vidas diferentes de missionário, saindo de Cambridge 7 para a China, depois para a Índia para trabalhar com os viciados em drogas, e então, na idade de 56 anos, foi para o interior da África para estabelecer a missão dentro das ilhas da África, a qual posteriormente se tornou a Cruzada de Evangelização Mundial. Papai me levou um dia para ouvir Studd pregar. Ele também me disse a respeito do Exército da Salvação. Eu lembro de ter vagamente visto um homem barbudo. Só não me lembro se este homem era William Booth. Lembro de ter visto outros homens que vieram junto, como Peggy Wilkes, que fundou organizações missionárias. Conforme eu os ouvia, eu ficava agitado em meu coração. O efeito do zelo evangelístico de Walter era evidente para todos. Depois de sua conversão, ele usou quase todas as tardes de domingo durante 30 anos para visitar os doentes do hospital de Leeds. Pelo fato de ter tido uma fé católica romana, foi muito fácil para ele alcançá-los depois. Um dia, um homem de espírito amargo ouviu o testemunho de Walter e respondeu:
Eu orei a Deus e ele não me escutou. Por quê? Walter respondeu: suponha que o rei de nosso país viesse nessa sala agora e eu lhe pedisse 5 quilos de alguma coisa. Você acredita que o rei o daria para mim? Pois acima de tudo eu sou o servo leal para ele. O homem pensou um segundo e disse: não creio que ele o faria. Bem, vamos supor que depois de eu ter pedido isso, o rei rejeite, e viesse o príncipe de Gales nessa sala e pedisse o mesmo. Ele conseguiria o que pediu? Ah, aí sim, porque ele é filho do rei. Walter disse: exatamente. O relacionamento faz toda a diferença. Um ator reconhecido da Índia estava atuando no maior teatro da cidade. Uma tarde, entre suas performances, ele escutou a uma pregação evangelística na rua. Ele ficou tão impressionado que ele pediu por ajuda. Ele tinha sido criado como um sikh e ainda vestia um turbante. Imediatamente ele disse: eu não tenho isso que você está falando. O que é isso? Ele ouviu o evangelho naquele dia e se converteu a Cristo naquela noite. David Matthews pregava em Leeds regularmente e Leonard o ouviu inúmeras vezes. Foi pelo fato de ouvir a Matthews que Leonard teve seu primeiro desejo de ser um pregador, até mesmo antes de se tornar um cristão. O impacto do metodismo. John Wesley registrou em seu jornal que ele pregou em Hunslet e Leeds durante a última semana de agosto de 1769. Ele estava lá de novo 12 anos depois, em 1781, pregando para uma multidão de milhares de pessoas. Depois dos anos 1770, é provável que Wesley não fora autorizado a pregar dentro de alguma igreja no norte da Inglaterra. Muito de seu ministério ocorria nas ruas ou ao ar livre. Ele certamente tinha um tremendo ministério sobre toda a região norte da Inglaterra. Conforme os primeiros pregadores metodistas espalhavam o evangelho consistentemente, ainda que nas mais difíceis circunstâncias. A história metodista wesleyana do século XVIII mostra que Leeds foi o centro primário da nova conexão metodista. Derek Fraser afirma que Leeds foi uma cama quente do metodismo radical. Dentro dos 6 anos que sucederam à morte de Wesley, antes de sua morte, Wesley havia estabelecido a aula de terça-feira à noite, a qual durou por quase 100 anos, até quase o final do século XIX. Estas aulas foram reavivadas imediatamente depois do avivamento galês de 1904 e 1905. Esta era a aula a qual Leonard estava indo, a qual nesse tempo era conhecida como sendo parte da missão Santidade de Leeds. A qualquer tempo que Matthews estava na cidade, ele ia sozinho. Leonard amava as aulas de terça-noite e os momentos de oração. Ao fim de sua vida, ele entesourou o inário de cânticos metodistas com sua capa feita de couro, e ele e sua irmã o usavam em suas reuniões. Ele se lembra especialmente dos cânticos fervorosos. Você nunca ouviu tal tipo de cântico em sua vida. Ninguém no mundo consegue cantar com as pessoas de Yorkshire. Vindo essa opinião, sem sombras de dúvidas, de um homem de Yorkshire. A vida espiritual de Ravenhill, marcada por essas experiências divinas, foi enraizada em seu início pelo metodismo inglês do século XVIII. Sua avó, mãe e pai haviam se convertido devido a essa herança espiritual. Era também nas aulas de terça-feira à noite, em Leeds, que Leonard viu grandes cristãos irradiando a sua fé. As reuniões eram vivas com o poder de Deus, enquanto eles cantavam hinos de Charles Wesley. Até mesmo para um adolescente não salvo, ninguém precisava dizer a Leonard que Deus era real. Não dava para negar, na medida a realidade refletia nos rostos dos crentes que cercavam Leonard. Walter amava especialmente o espírito e o coração do Exército da Salvação, e Leonard cresceu em amor e respeito por ele também. O trabalho deles em levar o evangelho para as piores e mais pobres pessoas na sociedade era maravilhoso. Leonard relembra mais tarde. Citação: aos meus 20 e poucos anos, durante um período de pastoreio, eu amava passar pelo Exército da Salvação, o qual era o maior fora de Londres. Havia um grande bloco de pedra na frente dele. Cravado em uma pedra estava escrito: William Booth, do Exército da Salvação, abriu esta corporação. E isso data dos anos de 1910. Em uma segunda rocha está escrito: Kate e Mary Jackson, trabalhadoras desta corporação. Foi nessa pobre cidade, onde o algodão precário nas roupas das pessoas chegava ao nível da pobreza, que Kate e Mary Jackson trabalhavam por muitos anos e nada aconteceu.
Aquelas garotas trabalhavam diligentemente e iam para a cama exaustas à noite. Então eles escreveram para William Bolt: "Você nos levaria para uma outra estação?" Estando tão exaustas e de coração desfalecido, tentamos tudo o que tínhamos aprendido. Por favor, nos leve para outro local. Bolt mandou de volta um telegrama com 2 palavras: "Tentem com lágrimas." Elas o fizeram e então viram um avivamento de verdade chegar. Aquelas garotas começaram a orar de verdade. Não apenas qualquer oração, mas orações trabalhosas, com angústia dentro delas. A estrada para o avivamento é frequentemente pavimentada com lágrimas e quebrantamento. Ao olhar novamente para sua juventude, Leonard sabia que Deus tinha preservado sua vida para seus propósitos divinos. O tempo estava chegando, quando aqueles propósitos se abriram de forma mais clara, conforme ele caminhava na luz que lhe havia sido dada.